Olá, Marinês, boa tarde. Deixa eu colocar minha cabeça aqui na cena, porque estava cortando a cabeça, né? Falando aí do Rio, o Rio já voltou ou ainda não? Não, ainda não. A gente está num movimento, está numa expectativa bem grande. Hoje, se eu não estou sendo traído pela memória, o CREF entregou ao governo do estado um manifesto para a volta das academias, né, entendendo que a academia é um ambiente de cuidados com a saúde, e salientando o nosso papel durante o isolamento social e durante esse período, né? Quais são as possibilidades que o profissional de educação física tem de contribuir positivamente durante esse período. Olha, eu canso de falar, estou vendo aqui bastante gente, Roberto, Maringá também, trabalhando pra caramba, o Renato, Cristão, Cris, eu tenho até medo de falar isso, né? Ai, tá voando aqui, esse negócio vai andando. Gente, eu sou meio, né, um dinossauro, né? Então acaba que vai entrando. Bom, vamos lá, vamos começar, tá bom? Agradecer a presença de todo mundo, né? Olha que legal, eu tô falando de São Paulo, para quem não sabe, aqui da capital, e o Delton tá falando do Rio de Janeiro, e hoje a gente vai falar de um tema que eu até fixei aí, tá vendo? Consegui, finalmente, coloquei o tema e coloquei o seu Instagram também. O Delton eu conheci, foi no upgrade que a gente fez, né, com o pessoal do Rio, nosso querido, que aliás, gente, eu super recomendo vocês acompanharem o Instituto Upgrade, porque eles têm só profissionais maravilhosos, um conteúdo top lá em cima, e eu me senti tão bem que eu falava assim, ai, que bom, gente, poder conversar nesse nível mais alto, discutir uma educação física, falar sobre neurociência, um monte de coisa num nível top. Foi aí que, né, eu revi uns amigos, né, que eu fiz a live com o Nelson Bittencourt, com o Mauro Ghiseline, que foi ontem, e hoje com o Delton, porque acabei te conhecendo lá, né? Sim, foi. Deu uma travada aí, não sei se foi a minha internet ou a sua. Não, para mim tá tudo bem aqui. Então tá bom, porque deu uma paradinha aqui. Então, e aí eu conheci, gostei do que você falou lá, que você falou, né, já vou te apresentar, falou sobre o mindset, falou assim, cara, eu vou poder falar sobre educação física e mindset, educação física e neurociência e bem-estar. Eu me senti... Sabe quando você se sente assim, achei minha turma? Não que não tenha, porque muitos dos meus seguidores são pessoas que acompanham o meu trabalho, sabe, da nossa briga, né? Justamente com isso que você falou, né? Que como eles podem considerar... Eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei, né, lá na década de 80, que eu entrei na faculdade de educação física, naquele tempo pode ser... ou na década de 90, vamos imaginar que realmente por 2 décadas ficou a educação física, talvez, a ginástica, estética, né? Então, se a gente fosse ver, se você vai lá para a década de 90 e ver qual era o marketing, realmente era estética, era corpão, era isso e aquilo. E depois, né, na década de 2000, começou a ter essa consciência que você falou, né, de prevenção, de saúde, né, de cuidar das pessoas. E aí eu fico pensando, Delton, e antes de eu te apresentar aqui, a gente já está aquecendo, como é que pode, em pleno século XXI, as pessoas ainda acharem que a atividade física é opcional? Para mim isso é tão constrangedor que é a mesma coisa que a pessoa falar assim para mim, eu não tomo banho, eu não escovo os dentes. Eu falo assim, como assim? Atividade física é um negócio que você tem que fazer sempre, todo dia. Por quê? Porque a gente até discutiu, né, lá quando eu falei assim, o músculo é uma glândula endócrina, né? Ele movimenta todo o teu corpo, a tua mente, a tua criatividade. Quer dizer, hoje as pessoas estão em casa, né? E você deve ter os seus clientes aí, baixando a imunidade, né? Tá todo mundo ficando doente, com dor no corpo, depressão.
por uma abstinência de atividade física, né? E tendo esse quadro, o nosso tema hoje, né, vai ser como é que vai ser treino. Eu entendo, né? Aí você pode me corrigir, mas por mais que as pessoas estejam fazendo atividade física online, em casa, é muito diferente quando está aos cuidados de um personal ou de um profissional presencial. Eu digo por mim, né? A intensidade que eu estou treinando não é a mesma de quando eu estou indo no box, quando eu estou fazendo na academia, quando eu estou indo no Pilates, embora eu tenha tudo. E fora, assim, de eu ter tudo em casa, eu ser a profissional de educação física, eu sei me corrigir, eu sei fazer, eu tenho a ponderação, não é a mesma coisa. Eu estou perdendo massa muscular, eu estou sentindo, eu tenho mais dor no corpo, eu estou sentindo, porque tem um contato social também, né? De você ver os amigos e tudo isso é o quê? Ocitocina, dopamina, você está ali com alguém o profissional, quando ele está do nosso lado, né, mesmo eu sendo profissional de educação física, ele quer que eu vá além. Ele pede para eu ir mais, ele exige de mim. Porque às vezes eu mesma não sei que eu posso ir mais. Né? Bate aquele cansaço muscular, que até você falou, né? E a coisa, aqui já tá bom, já dá uma moleza, já quer ficar, né? Então eu queria agora, nessa introdução, já vou fazer a primeira pergunta, mas antes eu quero te apresentar. Então, o Delton, gente, Delton Servinho é um profissional de educação física lá do Rio de Janeiro. Ele é proprietário de um estúdio Go Funcional. Fica em que bairro no Rio? Jacarepaguá. Jacarepaguá, Go Funcional. Ele trabalha com adultos, mas tem muita especialidade com gestantes, idosos. E eu vi também que você tem crianças atletas, né? Porque você foi campeão mundial, aí é do judô, né? Porque não sei o que, você colocou IBJJ, é judô, né? Não, jiu-jitsu. Jiu-jitsu, eu fiquei aqui, eu falei assim, caramba, eu vi que ele é campeão mundial, jiu-jitsu, depois campeão europeu também. Isso como preparador físico, tá? Mas como preparador físico. Como o seu atleta foi campeão, né? Sim. Isso. Ok, campeão mundial, campeão europeu, campeão World Pro também. E eu vi que você foi campeão Pan Kids, então tem aí uma criança que foi campeã, quer dizer, você preparar. Hoje a nossa pergunta vai ser tentando transitar nesse mundo que você está bem inteirado, que é o mundo do atleta. E eu vou te falar por quê, porque tem muito atleta que está em pânico e depressão, porque a abstinência para o atleta é zilhões de vezes maior do que para uma pessoa que tudo bem parar um mês. O atleta está vendo aí o campeonato vindo e o cara lá murchando cada vez mais, né? E também, gente, além disso, né, de ser um preparador físico de atletas de lutas, também tem um MBA em marketing, um MBA em gestão empresarial. Também é docente universitário. Olha o nível da live, tá vendo, gente? Docente na educação física com treinamento de forças para gestantes, preparação física para atletas e também trabalha com marketing de serviços para gestores de academias, sendo docente. E também docente universitário em gestão, marketing e gestão de RH. Então, já deu para sentir aqui o nível que vai ser a nossa live. Posso começar a primeira pergunta ou você quer falar alguma coisa, Del? Não, claro. Pode, fica à vontade. Tá, a minha primeira pergunta é o seguinte, como eu fui fazendo na introdução. Tem muita gente treinando online, por mais que os profissionais sejam bons, e eu fico muito feliz com todos eles indo online, de forma amadora ou não, muita gente foi arrastado para o online, por obrigados, por livre e espontânea pressão. Mas não é a mesma coisa, né? Então eu estou pensando como é que vai ser para essas pessoas voltarem a treinar, porque eu vejo uma coisa assim quando eu dava aula. O cara tinha sido atleta com 15 anos, aí ele volta a treinar com 25, ele acha que é na mesma intensidade, né? Ele quer, não, mas eu fui atleta, né? Só que agora as pessoas estão paradas há um mês e meio. Eu queria saber como é que você
está preparando o seu estúdio? Como é que você está se preparando para receber essas pessoas, né, assim, para elas voltarem a treinar? Quer dizer, que recomendações você pode dar aqui geral para um profissional, que eu estou vendo aqui, tem muito profissional da nossa área, mas também tem gente que é aluno, que está voltando a treinar. Como é que vai ser? Isso é bem legal, né? Terem pessoas que não são profissionais. Isso denota o interesse que as pessoas têm pelo mundo do exercício físico, pelo mundo da atividade física, né? E essa importância ela vem aumentando de tamanho, né, conforme o tempo vai passando. Antes de entrar na pergunta especificamente do retorno do treinamento, eu queria falar uma coisa sobre a perspectiva que você colocou do não entendimento ou do desentendimento da importância da educação física no ambiente de saúde da população. Tem um astrofísico famoso, chama Neil deGrasse Tyson. Ele é um cara fantástico. E num masterclass que ele fez, ele colocou uma coisa que são os 3 níveis de verdade que a gente tem em função de um evento disruptivo, que é essencialmente o que a gente está vivendo agora. Então, a gente tem o nível da verdade pessoal, que é onde uma grande parte das pessoas fica encaixotada. A gente tem o segundo nível, que é o nível da verdade política, e aí política precisa ficar entendido como uma relação coletiva, e não uma atuação político-partidária, né? Política tem a sua raiz na palavra polis, que significa coletivo, né? E o terceiro nível, que é a verdade objetiva, a verdade de fato. Então, uma grande parte das pessoas, né, ele coloca que uma grande maioria, fica transitando entre aquilo que é a verdade pessoal e a verdade política. Porque a verdade pessoal ela é cômoda a partir do ponto de vista que satisfaz uma necessidade pessoal, e a verdade política também é cômoda desde que você esteja inserido num grupo social que te satisfaz. Então você comunga daquele tipo de verdade pessoal, daquele tipo de verdade política. E ele coloca isso como uma característica essencial do ceticismo produtivo, que significa, a gente tem uma falsa impressão de que o ceticismo significa não acreditar em nada, quando, na verdade, o ceticismo, a base do ceticismo significa você admitir que não sabe nada, para que todos os conhecimentos possam fluir para dentro de você e você construir um novo nível de consciência, né? Então, sair desse nível de verdade pessoal e de verdade política do nosso entorno social para que a gente consiga caminhar para o nível de verdade objetiva, às vezes é doloroso, porque nos coloca em confronto com coisas muito profundas e pessoais. Vamos lá. Então, quando a gente monta um plano de treinamento para um atleta, a gente tem o D0, né, a data de início, e a data final, se for possível, estabelecer uma competição objetiva. E aí o que acontece? No final do ciclo de treinamento, né, quando a gente participa dessa competição, a gente entra numa fase que chama fase de transição, que é um destreinamento programado que a gente faz com o atleta para que ele retome, para que ele abaixe os níveis de intensidade de treinamento. Via de regra, com os atletas do jiu-jitsu, eu oriento que eles façam até outra atividade que não seja o jiu-jitsu, né, para que a gente consiga, né, fazer com que as estruturas retomem a sua capacidade funcional fora daquele estresse grande do treinamento físico, do treinamento técnico. E aí o que acontece é que agora a gente tem a oportunidade de fazer um grande reset de todo mundo. Então, quer dizer, quando a gente voltar para a academia agora, a gente vai ter um D0 coletivo de todos. Exatamente. Né? E aí, dentro do ambiente das academias, né, notadamente falando, dos estúdios, isso está muito mais na mão do estúdio do que na academia. A gente tem uma oportunidade na academia agora de levantar uma bola muito significativa sobre o papel e a função da avaliação funcional, né? Para que serve a avaliação dentro da academia agora? Quando eu montei
o livro, quando eu estava escrevendo o livro eu tive a oportunidade de escrever um livro com o professor Saulo e com o professor Renato Alvarenga, aqui do Rio de Janeiro. Você tem ideia? E aí, durante os estudos, tenho, é meu companheirão. Mostra aí, segura um pouquinho para as pessoas verem aí. Ah, legal. Ele está espelhado, né? Tá, mas ele aparece espelhado. Quem tiver interesse é só dar uma acessada bit.ly/tive com 2 i's, TIIV, _free, que é um curso gratuito que a gente disponibilizou durante o período de isolamento social para que os professores de educação física, né, tivessem também essa possibilidade de entrar em contato com o livro de uma maneira gratuita, né, ocupar o tempo, enfim, dessa maneira. A gente bloqueou as vendas do livro durante esse período e ofereceu ofereceu o curso online de forma gratuita. Olha aí, gente, que demais, olha aí, repete de novo, é de graça. bit.ly/tive com 2 i's, _free. Olha, que legal. E depois quem a quiser, gente... é só entrar. Então, Marinês, a gente, olhando para a avaliação, a gente precisa entender o seguinte: em que momento a avaliação ela entra no ambiente da academia? Né? Antes de você falar, eles estão pedindo aí para você escrever o endereço. Eu sou um pangaré para escrever. Então, enquanto eu faço a pergunta, se você for rápido para escrever, porque eu sou um pangaré total. Eu vou ficar 3 dias para escrever. A minha grande preocupação em relação à volta das pessoas, talvez não aqui, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, os profissionais da área, às vezes o profissional não ter o bom senso e querer voltar do ponto que partiu e querer socar as pessoas, ainda mais, sei lá, eu faço crossfit. E a minha grande preocupação agora, e por isso que eu quis muito falar com você, porque você transita no universo do atleta, enfim, o atleta vai querer voltar babando, certo? Ele já vai querer entrar em forma, porque ele vai. Aí, isso é um grande problema. Em 2017, eu fui campeão mundial como preparador físico com o atleta Max Gimenez. E nós começamos o programa de treinamento e assim, a gente tinha algumas discussões, porque eu queria que ele deixasse de treinar, porque o Max treinava em excesso. E eu brincava com ele, falava assim, cara, água demais mata a planta. Então, a grande organização do treinamento para ele naquele ciclo de treinamento foi ajustar os volumes de treino, ok? Para que ele treinasse menos, para que desse tempo do organismo dele se recuperar. Então, o profissional de educação física agora, na volta do isolamento social, onde é que ele vai se ancorar, onde é que ele vai se aparar para determinar e prescrever os exercícios da população que vai retornar à academia? A avaliação tem um papel fundamental. Mas a gente precisa entender qual é o papel, qual é o instrumento que a gente vai usar. Porque a gente está acostumado a usar a avaliação naquele modelo antropométrico, que o Mauro estava falando ontem. Aliás, a live do Mauro e do Nelson foi uma maravilha, né? Não dá vontade de acabar. E o Mauro ontem estava falando sobre a avaliação do idoso, né? Que o idoso precisa ter mobilidade para tirar a camisa, né? E a gente precisa entender quais são os itens necessários para a gente estabelecer os parâmetros para a montagem do treinamento. Essa é a primeira coisa. Nesse contexto pós-coronavírus, né? A partir desse contexto, porque eu acredito que o evento disruptivo do Covid-19 ele vai mudar a inclinação da Terra um pouquinho, sabe? Eu acho que algumas coisas não vão ser como eram antes. E a gente tem a oportunidade de proativamente fazer isso com alguns itens dentro da educação física. A avaliação notadamente. Porque o modelo de avaliação física que a gente tem é um modelo vitruviano de avaliação física, né? Você lembra daquele desenho do Leonardo da Vinci do homem vitruviano? O homem vitruviano ele tem uma característica no modelo
de construção corporal baseado numa proporção geométrica. Então, a gente avalia as pessoas a partir de um contexto geométrico, arquitetônico de constituição corporal. E aí, por exemplo, tem coisas que estão descritas nesse modelo, que é, por exemplo, a envergadura da pessoa é equivalente à sua altura. Quantas pessoas você conhece em que você pode colocar nesse modelo? Por exemplo, um jogador de basquete norte-americano vai estar nesse modelo? É o melhor modelo para um jogador de basquete, por exemplo, né? Para um nadador, né? Por exemplo. Então, quer dizer, quando a gente olha para a avaliação, a gente precisa entender e saber quais são os itens da avaliação que a gente quer. E quais são esses itens? Hoje, Marinês, eu olho muito no estúdio para o que a gente chama de barreiras sociais para o exercício físico. Então, por exemplo, já no approach, já no primeiro contato com o cliente, na hora de elencar com eles necessidades, objetivos, o caráter das perguntas a gente vem mudando. Por exemplo, hoje a gente não pergunta mais por que determinadas coisas. Né? Você, mais do que ninguém aqui nessa live, sabe disso. Né? Perguntar por quê ativa logo o córtex pré-frontal, né? Coloca a pessoa numa situação de confrontação com os seus medos e automaticamente vem um bloqueio. Correto? Então a gente, na verdade, hoje começa a perguntar como. Porque quando você pergunta como, você já estabelece na pessoa, no cliente, um caminho e dá a ele a oportunidade da autogestão. Ele se compromete com o resultado, porque foi ele que deu o caminho. Perfeito. Então, quer dizer, isso começa na... Exato, por isso que eu brinquei. Né? E aí o que acontece? A gente, já na anamnese, já muda a abordagem em relação ao exercício físico. Porque a gente precisa saber quais são os mediadores comportamentais que aproximam ou afastam esse cliente do exercício físico. Entendi. O que eu estou vendo agora é assim, até a pesquisa que eu fiz, eu tenho falado em todas as lives, eu fiz com 10 mil pessoas, já vou até responder aqui ao Edelson, que está falando aqui, ele está perguntando para a gente aqui. Edelson, querido. E eu vi 10 mil pessoas pesquisadas, praticantes de atividade física, né? Ou de estúdio, sim, ou de pilates, ou de crossfit, enfim, não conheço as pessoas. Vários me ajudaram a fazer essa pesquisa, uma pesquisa online com 5 perguntas muito simples: se é grupo de risco, se assim que for terminar a quarentena se quer voltar, e se teve algum problema relacionado ao Covid, se contraiu ou teve algum sintoma. Bom, para minha surpresa, aproximadamente 100%, então 99,9% quer voltar. Então eu fico imaginando o estouro da boiada, né? Todo mundo querendo voltar, só que com um monte de restrição, como o próprio Edelson está falando aí, né? As quarentenas vai depender de estado para estado, o que vai ser decretado pelo governador ou pelo prefeito. Quer dizer, se eu deixar, minha mãe já volta hoje para a academia. Isso aqui ela não aguenta mais ficar dentro de casa, porque eles fizeram de fato. Só que eles estão cansados, porque tem muito idoso que mora sozinho. Minha mãe mora comigo. Sim, sim. Mas tem gente... Esse é um outro ponto que a academia precisa estar preparada. Tá? E eu venho discutindo isso muito firmemente nos grupos de pós-graduação que eu faço parte, né, com os professores ou com os alunos, porque se antes, olha, cara, eu ouvi isso a primeira vez em 2003 com o professor Ney Pereira. Nossa, isso faz parte. Eu tive sorte de ter tido excelentes professores. Que bom. Eu ouvi isso em 2003 a primeira vez com o professor Ney Pereira, e isso foi um divisor de águas para o meu comportamento profissional e para o meu entendimento da minha profissão. Já em 2003, o professor Ney Pereira falava que o profissional de educação física, em algum momento da sua trajetória histórica, precisaria entender o seu papel como aproximador social e o exercício físico como entretenimento. Né? Por quê? Quando a gente fala hoje no ambiente das academias sobre fidelização,
né, manter o cliente ativo pagante no seu quadro de clientes, antes da fidelização a gente precisa falar de um outro termo, que é o da aderência. O cliente que não adere à atividade física, ele não fideliza. É verdade. Porque antes dele sair da academia, ele já saiu do exercício. Ele já parou. Ele, na realidade, não adere, por quê? E isso é duro de falar como profissional, e para muitos aqui talvez seja duro de ouvir, né? Ele não adere porque, primeiro, o compromisso tem que ser dele, como você falou. Exato, exato. Um profissional como você tem que fazer a avaliação e entender o que ele quer, que foi o tema que o Carlos propôs e o Ângelo, né? Quer dizer, entender para atender. Quer dizer, não é o meu objetivo, eu profissional, é o que aquela pessoa quer. E o que eu vejo é que o profissional não lida com essa frustração de, por exemplo... porque eu queria tanto colocar 200 quilos para a Marinês, ela tem o biotipo para isso. Exato. Só que aí o profissional me frustra quando eu falo para ele, cara, desculpa, eu não quero isso, eu não quero competir, eu não quero fazer um overhead, eu não quero fazer um HPO. Você falou isso na live com o Nelson. Você falou isso na live com o Nelson, que o seu técnico, né, fica insistindo para que você saia da turma, vá para a turma do scale. Né? E você não quer, Então, quando a gente fala do profissional de educação física, né, estar nesse ambiente de evidenciar, fazer com que o cliente aflore, né, quais são os seus desejos e necessidades, isso né, é muito importante. A gente, por exemplo, recorre à pirâmide de necessidades de Maslow, por exemplo, né? Existem outras teorias neo-maslownianas e tal, mas eu gosto mais da raiz, né? E o Maslow aponta o seguinte: para cada necessidade que você tem, você traduz essa necessidade em desejos distintos, né? Fome é uma necessidade fisiológica, mas você não sente fome das mesmas coisas, né, todos os dias. Você ressignifica esse desejo o tempo inteiro. Então, o desejo que levou uma pessoa a se matricular numa academia pode não ser o mesmo desejo no dia seguinte. Sim, com certeza. E o que torna isso, o que torna esse quadro pior, é que quando a gente faz uma investigação, a gente se atém somente no nível dos desejos. A gente não aprofunda para a necessidade. Quando alguém se matricula numa academia, por exemplo, e a pessoa diz para você, imagina um homem de 44 anos que se matricula numa academia hoje e que diz para você na anamnese que quer perder peso, que ele quer emagrecer e quer aumentar o volume de peitoral e tal. Você já, hipertrofia, você já pega isso e coloca numa outra caixinha da hipertrofia. Só que quando você investiga isso com um nível de profundidade um pouquinho maior, você pode descobrir, por exemplo, que esse cara é recém-separado, é recém-divorciado, né? O que ele quer, na verdade, ele quer aumentar o seu grau de atratividade, né? Então, a necessidade dele está em outro nível, já da autoestima, de relacionamento social. E o que a gente entrega para esse cara? Hipertrofia, 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 hipertrofia. Porque foi essa a tradução que nós fizemos. E é uma coisa que a gente sempre fala, é que se você frustrar a pessoa, ela não vai ser leal, ela não vai aderir. Claro. Porque o que eu vejo hoje, esse embate, né? E por que a gente está aí com tanta gente com obesidade, com doenças, com uma série de coisas? Porque a imunidade está baixa. E por que a imunidade está baixa? Porque ela não pratica atividade física. E aí vem aquela pergunta, mas por que a pessoa, sabendo de tudo que vocês profissionais falam, que é da importância da atividade física, ela não faz atividade física? Primeiro porque mexe com a zona do corpo. E exato, segundo, o entorno não obedece a essa coisa. O profissional tem que assumir, como você está falando agora, que é ele que está frustrando o cliente. Ele praticamente está querendo impor uma vontade, uma disciplina e um objetivo que não é daquele cara de 44 anos, por exemplo, fazer a hipertrofia. Bem perfeito. Exato. E aí o que acontece? Imagina que esse cara que se matriculou na academia, no dia seguinte ele encontra uma companheira. Ele já ressignificou o objetivo dele, ele já não precisa ficar mais forte, porque se o profissional der azar, a companheira dele até gosta da barriguinha que ele tem. Ai, meu Deus, eu já ouvi essa.
qual o sentido dele continuar na academia tomando esporro do professor, levantando peso, sentindo dor, não perdeu o sentido. Entende? Então, assim, o ser humano, né, na psicologia, a psicologia estabelece o seguinte: o ser humano só age por dois motivos, ou na busca pelo prazer ou na fuga da dor. Com certeza. E hoje, o que a gente percebe é o seguinte: a gente tem uma pesquisa muito legal da década de 90 sobre o uso de drogas recreativas, uso de drogas recreativas. E o estudo era o seguinte: pegava um rato, botava num ambiente, colocava uma água pura e uma outra água com algum tipo de droga, cocaína, heroína e tal. E o pesquisador começou a perceber que, ao passar do tempo, os ratos, via de regra, começavam a beber somente a água com algum tipo de alucinógeno. E possivelmente entravam em overdose e morriam. Beleza. Posto isso, um outro pesquisador, fazendo uma revisão bibliográfica, olhou essa pesquisa e falou assim: putz, vou mudar o cenário. E ao invés de pegar o rato e colocar ele numa situação de isolamento, colocou no que ele chamou, na pesquisa, de Rat Park. Né? Tinha outros ratos, ele podia manter relações sexuais, ele tinha brinquedos, era tudo colorido. E duas águas, uma com alucinógeno e outra sem. 100% dos ratos só bebiam água pura. Olha que legal. Ou seja, o ambiente, ele é um contribuidor muito forte para o comportamento. Haja visto o que a gente observa hoje, falando de obesidade, assumindo a obesidade como uma doença inflamatória do tecido adiposo e que tem característica epigenética, por exemplo. Ou seja, uma criança que se desenvolve num ambiente com propensão à obesidade, ela reproduz aquele comportamento. E há uma reformulação do seu genoma em função disso. Não do DNA, né? Mas da informação genética. Né? Mas e aí, como é que a gente... Desculpa te interromper, é que você vai falando, nem todo mundo que está aqui é da área pode não entender. Uma das coisas que as pessoas, e vamos falar especificamente de obesidade, porque saiu aquela pesquisa de um colega nosso, 82% das pessoas acometidas com o corona tinha algum problema, mas a obesidade era um fator muito grande, né? Por isso que elas pegaram o corona. Quer dizer, é o que você falou, o tecido, ele está inflamado, é difícil a pessoa que convive num ambiente de pessoas que são glutonas ou que tem uma vida desregrada, ou os pais, né? Porque se você tem os pais, a sua chance é maior do que quando tem um dos pais ou quando não tem nenhum dos pais. Quer dizer, só que a genética, ela não define tudo, porque eu tenho a escolha de mudar, né? Eu posso... Sim, ainda tem. E ainda tem aquela coisa que aí eu não sei se é uma pesquisa, porque todo mundo, quando a gente fala de Deepak Chopra, não considera ele, não sei por que a medicina, eu gosto muito dele, ele é um cientista de uma visão bem global, mas o mundo acadêmico tradicional, essa medicina tradicional que é especialista, não o considera. Mas ele diz o seguinte: você consegue, pelo seu estilo de vida, pela forma que você pensa, se comporta, é bem o que você está falando, você consegue modificar os telômeros, né? Que é aquela parte do rabinho, vamos falar da perninha lá do DNA, que você faz a mudança, que está dentro desse estudo de epigenética que você está falando. Só para esclarecer aqui para as pessoas, não sei se eu compliquei mais, mas que sim, é possível. Quer dizer, não é um destino você ser... Não, muito pelo contrário. Você ter vícios ou você estar obeso, né? O que aumenta sobremaneira a responsabilidade do profissional de educação física e de outras cadeiras, né? De psicologia, de nutrição. Porque quando você fala, por exemplo, em mudança de estilo de vida, como o Mauro Ghiseline falou ontem, isso não acontece depois da live. O estilo de vida, quando você coloca o estilo de vida, ele está aqui em cima. Antes do estilo de vida, a gente tem os hábitos, a gente tem as atitudes, a gente tem as escolhas. Então, quer dizer, a partir de cada escolha,
compromissada que você faz com um determinado objetivo é que vai transformar isso num hábito para depois virar um estilo de vida. Isso, por exemplo, no ambiente dos atletas, a gente consegue, talvez de uma maneira mais fácil, colocar isso na mesa, porque o objetivo deles é sempre, na maioria das vezes, é competitivo, né? Então, como ele tem um objetivo competitivo e às vezes a vida social dele depende disso, as escolhas lá embaixo, elas acabam ficando mais fáceis. Mas ainda assim, nem todos os atletas têm escolhas profissionais sadias, né? Eu brinco muito com os meus atletas no seguinte sentido: você tem que ser atleta 24 horas. Não dá para você ser atleta no treino e chegar em casa, na hora de comer, você não comer como atleta. Não dá para você chegar em casa e não dormir como atleta. Não dá para você ter uma vida social que não seja de atleta, porque senão você não vai ser atleta, né? Então, assim, entender o mecanismo de mudança de comportamento é também um papel preponderante do profissional de educação física, porque a gente se coloca como profissional de educação física como detentor do conhecimento, né? E a partir de uma investigação superficial numa anamnese, a gente, né, vomita algum tipo de conhecimento técnico e a gente se coloca como uma espécie de Harry Potter da mudança de comportamento das pessoas, quando na verdade a mudança de comportamento ela é intrínseca, ela é pessoal, ela não é minha, eu sou apenas um apoiador desse processo de mudança de comportamento. Uma das coisas que você falou, e é isso que a gente está abordando, é como que o profissional de educação física tem que entender que, primeiro, você falou, só estou fazendo aqui um resumo, para cada um é uma coisa, a cabeça de um atleta é de um jeito, a cabeça de uma pessoa sedentária é de outro, você trabalha com idoso, com criança, tal, sabe as diferenças. Agora, uma coisa está muito clara: por que algumas pessoas conseguem, como os atletas, e outras não? Quer dizer, o que faz você levantar cedo é você vencer a própria preguiça do cérebro e ter um objetivo claríssimo. Então, tem gente que fala assim para mim: Marinês, mas para vocês tudo é muito fácil, porque você já tem o hábito, né? Como você falou. Não. Eu não tenho hábito, eu escolho isso e eu não deixo que nada modifique meu comportamento. Que é aquela coisa, estou com sono, eu marquei de treinar, vou treinar. É aquele meu horário, então é as pessoas fixarem na cabeça delas e de certa forma, o que eu faço também, né? É cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque não tem nada pior para um fumante deixar de fumar, ou para um alcoólatra, ou você está do lado de uma pessoa que está o tempo todo te oferecendo álcool, te oferecendo cigarro, ou uma pessoa que é convicta, sedentária, tentando, não, vai na academia hoje, não vai treinar hoje. Então, você tem que mudar o ambiente, que é bem o que você está falando. Exato, e esse exato. Nesse ambiente não é só, é quem está do seu lado, as suas companhias, né? E pensar o seguinte: para o cérebro, né, e como a gente falou muito, é um sacrifício sim, né? Porque você tira ele da zona de conforto. Então, essas pessoas que são, só faz aquilo que eu quero, que eu gosto, socorro. Essas não vão a lugar nenhum, porque tem que ter o sacrifício. Que sacrifício que é? Dormir um pouquinho menos para ir treinar. Não comer aquele pudim maravilhoso que você gosta, né? Você levantar e treinar mesmo, e depois aí vem o resultado, que é o prazer, né? Que você estava falando, né? Mas deixa eu continuar. Não sei, pensei que você já tinha concluído. Não, porque você está falando, por exemplo, dessas questões das escolhas, né? E aí eu queria até, vai ser legal bater um papo sobre isso. O Mauro falou ontem que ele é um pedagogo do esporte, né? Uhum. Isso é muito legal, isso é fantástico. Mas eu queria propor uma outra leitura em que a gente precisa caminhar para um modelo não de pedagogia, mas de andragogia.
A andragogia é o estudo de ensino para o adulto. Para adulto. Que é diferente do estudo de ensino para crianças, porque no adulto aí, depois de Paulo Freire, depois de Gardner, depois de uma porção de gente, a gente precisa entender qual é o arcabouço conceitual de conhecimento que esse adulto tem para que a gente consiga ajudá-lo na mudança de comportamento. Porque o profissional de educação física, talvez agindo como pedagogo, deposite conhecimento nesse adulto que se confronta com o conhecimento que ele já tem. E aí, naquele mecanismo que todo adulto tem de autorrecompensa, por que alguém que se matricula numa academia para arrumar uma namorada e arruma uma namorada no dia seguinte continua na academia? Se a academia é um ambiente hostil, é um ambiente doloroso, entende? Então, a releitura que a gente precisa fazer sobre a oferta do serviço do exercício físico sistematizado, orientado, é entender e conseguir dividir, customizar essa oferta para a população. E aí uma coisa que a gente não faz, por exemplo, é balizar essa evolução através da avaliação, por exemplo. A gente, via de regra, não baliza, né? A gente esquece de fazer avaliação, ou usa instrumentos que não são próprios. Eu acho que quando a gente está falando de uma live, né, assim, a terminologia talvez muito acadêmica, né, o pedagogo e a andragogia, talvez a intenção do Mauro fosse exatamente essa, né, de se colocar você como profissional, né, que trabalha com pessoas, mas você entende o que elas querem, né, sem essa divisão tão acadêmica de pedagogia e andragogia do entendimento. Mas vamos lá, vamos para frente aqui. E aí, Marinês, só para finalizar uma coisa nesse assunto, tem uma pesquisa de 2012, né, que é uma tradução de uma pesquisa portuguesa, né, você vai procurar por um autor chamado PIC 2012, que fala da teoria da orientação motivacional. E aí, na teoria da orientação motivacional, você já consegue colocar as pessoas e saber quais as possibilidades de entrega que você tem para aquela pessoa. Por exemplo, o atleta, eles são divididos em pessoas que são orientadas para a tarefa ou para o resultado. Quem é orientado para a tarefa, você não precisa tomar conta, ele vai fazer. Sozinho, agora, né? quem é orientado para o resultado, ele burla, porque ele quer o resultado. E aí, na hora de você colocar as atividades, por exemplo, você já sabe quem é orientado para a tarefa, quem é orientado para o resultado. E são essas leituras que a gente faz. Na área comportamental, a gente usa o DISC Profile, o Enneagrama. Exato, para os trabalhos de perfis. Mas agora eu queria entender o seguinte, como você trabalha, e aí o Edelson perguntou, eu não sei nem se a gente já respondeu, como é que você vai trabalhar, vamos supor, se o decreto aí no Rio for de que idoso não pode, porque eu sei que eles vão flexibilizar, tipo, eles vão recomendar que o idoso não volte, mas se a pessoa quiser voltar, quais os cuidados que você recomenda aí para o profissional que trabalha? Porque tem muita gente que trabalha com pessoas acima de 60 que não quer saber de ficar em casa. A gente tem uma situação que é inédita. O avião quebrou e a gente está tendo que consertar o avião sem saber qual é a solução e no ar, não dá para pousar. Então, assim, ouve-se muito sobre tudo, né? Lembra daquelas verdades que eu falei anteriormente? Né? Ouve-se muito sobre tudo e às vezes a gente acaba querendo acreditar naquilo que é mais confortável para a gente. Eu não consigo fechar questão a respeito disso. Agora, na oportunidade de que as academias voltem a funcionar, o CREF aqui no Rio de Janeiro ele já disponibilizou um manual orientativo para que as academias, né, tomem cuidado com determinadas coisas, né? Porque, por exemplo, abrindo as academias e os idosos não podem frequentar. Pô, tudo bem, mas isso não exclui o risco de contaminação do idoso em casa. Justo. A gente tem que entender as pessoas como vetores. Percebe? A gente precisa mudar precisa entender o papel de cada sociedade. Então, por exemplo, o idoso não está indo na academia, mas ele está em casa, né? Ele pode ser infectado de qualquer maneira. Então, quais são os cuidados que a gente vai precisar ter? Uma das coisas que eu discuto muito é em cima da imunidade
da saúde física e mental. Então, se a gente for analisar pelo espectro apenas do contágio, ok, fica em casa todo mundo, né? Que é essa visão da quarentena horizontal. Só que se a gente for analisar por um outro ângulo, que é o que você falou, que muitos cientistas defendem, quanto mais gente tiver acesso, se for contaminado, melhor, porque a curva interrompe. Essas pessoas estando em casa, estão deprimidas, estão sozinhas. Então, quer dizer, será que o profissional não pode se preparar para ter um espaço separado? Claro, usar era o que eu ia complementar. Por exemplo, lá no estúdio, eu tenho a facilidade de organizar isso pelo tamanho, pela quantidade de clientes. É um trabalho então, por exemplo, semi-personalizado. Então, eu consigo separar uns horários e atender com público reduzido, com público específico. Então, por exemplo, eu já estou me preparando para ter horários específicos 60 a mais. Entendeu? E atender com um número reduzido de pessoas. Então, quer dizer, e aí, né, higiene do material, limpar tudo com álcool 70, depois de cada utilização, enfim. E isso é, mas na verdade isso é social, né? O cuidado que a gente tem que ter como profissional de educação física, ele vai estar muito mais ligado às condições em que a gente vai receber esses clientes e como é que a gente vai começar a treinar, porque de uma hora para outra, Marinês, todos viraram iniciantes outra vez. E o idoso, mais grave ainda, porque ele perde muito mais rápido a massa muscular, corre muito mais risco de fratura, e ele voltando nessas condições que a gente vê que você tem essa especialização, mas, sei lá, alguém que está me ouvindo aqui, a mãe vai voltar a treinar e tem mais de 60 ou mais de 80, como é o caso da minha. E aí, como é que esse profissional, será que ele vai saber lidar com esse idoso que não está em condições psicológicas, físicas, biológicas, fisiológicas completamente mexido? É outra coisa. Né? Nós esperamos que sim, né? Que os profissionais tenham condição de receber essas pessoas. A gente espera que sim. A esperança é a última que morre, né? O que talvez possa ser discutido, no caso específico dos idosos, vai estar relacionado ao objetivo do treinamento. Então, assim, qual é o objetivo do treinamento com um idoso? Né? A sua mãe com 80, né? Você falou com 80? 82. Então, a sua mãe com 80, quando retornar à academia, qual é o objetivo básico de um treinamento com o idoso? Bom, depois de 1991, com a publicação de treinamento de força para nonagenários da Fiatarone, é ponto pacificado de que idoso precisa treinar força. Sim. Idoso precisa treinar força. Sobretudo, e aí... Ainda-se, viu, gente, aqui quem não é da área, fazer musculação, usar pezinhos, não só usar peso. Aquela aulinha frouxa, né? Isso, e aí recorrendo ao professor Antônio Carlos Gomes, que fala assim que tudo é força, né? A gente não consegue fazer nenhum movimento corporal em que não haja uma manifestação de força. Qual é a força específica para o idoso? Essa é a grande questão. Porque no processo de sarcopenia, que você está falando aí, que é a perda de massa muscular do idoso, a massa muscular a perda de massa muscular de contração rápida, ela acontece antes. Então, quer dizer, o idoso perde potência. Entende? E aí por isso que às vezes ele cai, por isso que acontece uma porção de coisa. O idoso vai longe, mas muito devagarzinho, né? Mas tem dificuldade para levantar da cadeira. Então, quer dizer, toda vez que a gente precisa movimentar o idoso de maneira potente, ele tem dificuldade. Então, o profissional de educação física, por exemplo, que não está alinhado com esse conceito, bom, a gente precisa rever os conceitos, né? Precisa conversar, discutir, enfim. O que eu vejo hoje é que, assim,
profissionais como você, como o Mauro Ghiseline, que tem toda uma abordagem já, um trabalho para os idosos, precisa reforçar, porque hoje a gente vê a massa da educação física não sabe, os profissionais não sabem trabalhar com idosos. Eu, particularmente, sei quem é a profissional que está trabalhando com a minha mãe. Porque eu não sou besta nem nada, mas quando ela estava numa academia, eu falava assim, não, com esse professor não, com aquele não. Por quê? Porque é um cara que é caixinha, padrão. O mesmo treino que ele dá para gostosa, ele dá para mim e dá para pessoa mais idosa, entende? Então, isso, na minha percepção, eu tenho um pouco de receio dessa volta das academias, sem que alguém sente com esses professores e fale, oi, respira, porque os caras estão vindo com tudo que vocês podem imaginar. Baixa imunidade, perda de massa, ansiedade, estresse. Então, todo mundo querendo já voltar. E eu estou vendo muitos, como você falou, CREF, a CAD, os conselhos, preparando o material para esteira sim, esteira não, 40% só que pode frequentar, não pode ser 100%. Então, a gente vai represar essa demanda, que eu te falei, na pesquisa deu 100% quer voltar, só que muitas academias vão voltar funcionando só a musculação, depois mais a ginástica, não pode estar aquela muvuca de gente, e essas pessoas loucas para fazer, mais os idosos, quer dizer, será que não tem que ter uma preparação, um treinamento claro, para esses caras voltarem, né? Eu acredito, essa é uma das minhas bandeiras na pós-graduação, onde eu atuo mais intensamente, na especialização de professores, para que a gente consiga andar no gráfico. Tem um par de autores, caramba, eu esqueci o nome dele. Dunning-Kruger, lembrei. Efeito Dunning-Kruger. O que isso significa? Quando você caminha no conhecimento para a direita, o nível que ele chama de autopercepção da competência, ele aumenta rapidamente, logo nos primeiros momentos do aumento do conhecimento. E aí, o que acontece é que talvez a gente tenha uma grande parte das... E ele diz que isso se aplica em todas as áreas do conhecimento, né? E que a gente tem uma grande parte das pessoas que tem um nível de conhecimento raso, mas que tem uma autopercepção do conhecimento elevada demais. Uhum. E aí ele coloca no gráfico que à medida que você vai aumentando a competência, o nível de autopercepção ele tende a cair, porque você fica frustrado. Cada vez que você aprende mais um pouco, você percebe que não sabe nada, ou sabe pouco sobre aquilo. E aí, conforme você vai se aproximando do extenuamento do conhecimento, esse nível de autopercepção ele começa a aumentar de novo. Então, talvez uma coisa que a gente precisa fazer como profissionais que atuam em universidades é fazer essa quantidade de pessoas avançarem um pouco mais no conhecimento para entender que precisam aprender mais sobre outras coisas. Por exemplo, hoje a gente não pode falar sobre educação física hoje, Marinês. A gente não pode falar sobre educação física hoje sem falar sobre psicologia, sem falar sobre neuroimunologia, sem falar sobre neurociência. Não pode. Por exemplo, lá no estúdio com os atletas, quem é meu atleta sabe disso, uma parte muito importante do treinamento que a gente faz é o de tomada de decisão, que é um treinamento basicamente mental. Então, o que eu faço? Eu extenuo o atleta de maneira metabólica e peço para ele tomar decisões em simulações de luta no menor tempo possível. Porque o corpo do atleta precisa responder a uma tomada de decisão do cérebro. Entende? Então, assim, como é que isso se dá na evolução do profissional de educação física, na percepção da necessidade de aprofundamento do conhecimento? Perfeito. E eles vão ter que estar muito preparados para essa volta, que é inédita, como você falou. Eu fico realmente muito preocupada com o que as academias, os estúdios estão fazendo em relação aos seus profissionais, porque não é só levantar a porta e receber as pessoas, não é só os cuidados com a higiene, com a contaminação, usar máscara, não.
Gente, tem que sentar antes, preparar o treino, como você falou, ver em que todo mundo recetou, em que condição psicológica, física, mental cada um está, porque senão o treino vai dar errado. Deixa eu só te interromper, porque a gente tem mais 1 minuto antes de cair a nossa live. Então, antes disso, Marinês, uma outra coisa que é importante, que a gente precisa ficar atento, é o seguinte: nós não vamos receber as pessoas rígidas. E outra coisa, e as pessoas que foram e que tiveram Covid? Como é que a gente vai tratar essas pessoas? E que tiveram complicações respiratórias? Quais são os protocolos de intervenção física que a gente vai estabelecer para essas pessoas? Isso também, eu não vejo discussão a respeito disso. Eu acho que essa é muito importante tudo isso que nós levantamos aqui, porque o meu temor é as academias abrem, as pessoas voltam a treinar e aí a gente tem uma revirada péssima e aí de novo, 28 segundos para acabar. E aí, de novo, a gente tem que encerrar. Bom, 22, 21, eu quero agradecer muito, espero que vocês tenham gostado. Essa live, sigam o Delton Servinho, vocês já viram que é muito conteúdo. Obrigada, Delton, pelo seu tempo. Eu agradeço. Obrigada a todos vocês, espero que vocês tenham curtido. A live fica 24 horas no ar, mas depois